Então, pessoal, um dos fatores mais importantes é o que eu vou para a economia. É muito importante você saber calcular a função demanda, a função oferta. Só que, no entanto, o problema break-even point, que é o ponto de nivelamento, é uma das coisas mais importantes para o equilíbrio de mercado. Tá? O que isso significa equilíbrio de mercado? Eu vou ler alguma coisa aqui para vocês e vou explicando à medida da leitura. Tá? Isso aqui está contido na apostila de vocês, que está na plataforma AVE. Tá? Então diz assim, ó, o ponto de interseção das curvas de demanda e oferta é chamado ponto de equilíbrio de mercado e é caracterizado por um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. O que isso, essa leitura quis dizer o quê? Tá? Ela quis dizer o seguinte: se você tiver uma fórmula, eu vou pegar aqui, se eu tiver uma fórmula de demanda, tá? Então, uma fórmula de demanda como essa daqui, P igual a 202 menos 0,3x. E se eu tiver uma fórmula de oferta, como essa aqui, que correlaciona, gente, o mesmo produto. Então, foi calculada a fórmula de demanda para esse produto, foi calculada a fórmula de oferta para esse produto. E o que você tem agora que obter? Você tem que obter o ponto de nivelamento. Então, diz assim, ó, acompanhe a leitura para continuar. Então, para que eu faça o break, eu tenho que ter as duas fórmulas, tá? A demanda, que está aqui. Como é que eu reconheço que uma fórmula é de demanda e que outra fórmula é de oferta? Primeiro que o problema trata disso, dizendo respectivamente, tá? Em segundo lugar, eu posso reconhecer apenas na visualização, como eu já falei nas minhas aulas. Você olha para a fórmula, aquela que tem o x negativo, é porque é demanda. A curva será, o gráfico da demanda, ela é sempre uma curva decrescente, tá? Ela é decrescente. O preço vai, quanto menor o preço, quanto mais o preço diminui, mais a quantidade é vendida. Nós já vamos trabalhar um problema desses para vocês verem graficamente, que ficou faltando nessas gravações. Então veja, aqui você tem a oferta, porque o x positivo, ou o valor, o coeficiente numérico de x é positivo, o coeficiente numérico de x é negativo, tá? Já é fácil de reconhecer qual é qual, tá? E como que se calcula o ponto de nivelamento? Quando você estava nas funções custo, receita ou lucro, você trabalhou que custo igual a receita era o break-even point das funções de produção. Tá? Então, o produtor, quando ele colocava o que custou e aquilo que ele recebeu das vendas, quando igualavam seus valores, ele saía do sufoco. O ponto de equilíbrio naquele caso era o produtor dar aquela respirada e dizer assim, bom, paguei minhas contas, agora o que vier é lucro. Tá? Essa expressão tem a ver, inclusive, com essa situação. Agora, na nossa concepção, nós vamos fazer demanda igual a oferta, tá? Mas como pôr uma fórmula igual a outra, na frente uma da outra? Veja, é muito simples. Preço é igual a preço e ambas têm preço como primeiro valor, né? Como elemento, como uma das variáveis. Então, você faz o seguinte, você pega o preço que corresponde à demanda, que é 202 menos 0,3 de x, e iguala ao preço da oferta, 0,2x mais 8. Ao igualar preço com preço de demanda e de oferta, você fica com uma das variáveis para descobrir o seu valor, que é a quantidade. Então, nós vamos começar por aqui resolvendo essa equação. Veja, nós vamos trabalhar com a equação isolando o x. Então, eu já tenho 3 décimos de x, trarei os 2 décimos de x do segundo membro, permanecerá esse 8 e vem para cá o 202. Menos 5 décimos de x é igual a 8 menos 202 menos 196, deixa eu ver se é isso, não, 94, tá? 194, podemos até conferir, porque às vezes nós fazemos mentalmente, pode que a gente não esteja no dia de pouco treinamento, alguma coisa assim, mas é isso mesmo, desse valor. Observamos que está negativo, e nós trabalhamos, gente, a ideia de que quando x negativo, o que você faz quando x negativo? Multiplica por menos 1. Então, você obteve isso aqui, ó. Agora, você quer... positivou então a tua equação, porque não existe esse negócio de passar negativo no denominador, tá, gente?
o X ficaria negativo também. Daí como é que você sairia dessa? Se fosse o caso, se fosse imaginar, não tem a ver. A única coisa que você pode fazer é multiplicar por menos 1, positivando, para depois passar dividindo. Então, x igual 194 divididos por 5 décimos. Que nós vamos fazer isso agora e obtivemos o valor de x 388 unidades desse produto, tá? 388 peças desse produto é o ideal de venda. Eu já converso sobre os resultados. Vamos fazer agora achar o P. Uma das coisas interessantes que os alunos sempre questionam e dizem, nossa, prof, que interessante isso, não parece, né? Não parece, mas vejam que bacaninha. Você pode pegar qualquer uma das equações, tanto faz você escolher uma ou outra, então você pode escolher tanto a da oferta como a da demanda e colocar para resolver, para achar o valor de P. O resultado dará o mesmo. Daí você diz, nossa, então quer dizer que se eu escolher a da oferta e escolher a da demanda, o resultado na substituição é o mesmo? Pode verificar se você quiser. Eu vou fazer com um deles, vou pegar o da oferta aqui, 2 décimos de x mais 8 e vou substituir x. Então, o x vai valer 388. P igual 0,2 que multiplica 388 mais 8. P igual, vamos fazer esse valor multiplicado por ponto 2, que vai dar 77,6, conferindo o valor, vamos de novo, 388 divididos por ponto, aliás, desculpe, não é divididos, né? 388 multiplicados por ponto 2, 77,60 mais 8, né? 8 e 7, 15, 85 e 60 seria o preço ideal dessa mercadoria, certo? Nós vemos então o seguinte, a teoria vai nos mostrar o caminho da prática. Veja como isso é fato. Olha que diz assim, ó, em mercado perfeitamente competitivos, se o preço de mercado de um produto está acima do preço de equilíbrio, quer dizer, calcular o preço de equilíbrio é fundamental. Por quê? Porque você entende, o que você entende disso aqui que você acabou de calcular? Você entende o seguinte, a quantidade ideal que o mercado aceita para esse produto é 388 peças, tá? Isso feito uma análise em um determinado lugar com várias variáveis que depois são retiradas ou anuladas, tornadas constantes, para que fique só duas variáveis, preço e quantidade, para você poder fazer esse cálculo, tá? É um pouquinho mais complexo, mas se a gente olhar do ponto de vista aqui como fazer, é só você obter a fórmula de demanda e de oferta, igualar as duas. Primeiro você entende que preço é igual a preço em ambas as situações, e daí você coloca uma equação de frente à outra, descobre uma das suas variáveis, que é a quantidade, e depois você passa a descobrir o preço, tá? Então, gente, o que nos faz entender essa sentença? Você vai ver que interessante tudo isso. Veja aqui, ó. Em mercado perfeitamente competitivos, se o preço de mercado de um produto está acima do preço de equilíbrio, temos excesso de oferta. Então, se eu quiser vender a 90, 100 reais esse produto, o mercado, aquilo que as pessoas estão dispostas, aquela troca, porque o que é o mercado? É as pessoas num determinado ambiente que estão dispostas a fazer um favorecimento de troca, venda e colocação de produto, né? Então, o mercado vai responder da seguinte forma, vai haver mais produtores interessados em fazer esse mesmo, né, pessoas interessadas em fazer essa produção, ou os que já estão produzindo, tá vendo que estão pagando bem, então vou aumentar a minha produção. Como foi o próprio problema, se pagarem 25 não produzo nenhuma, mas se aumentarem 10, eu coloco 20 mil a cada 10 aumentado, quer dizer, a lógica do mercado é essa, tá? Na oferta relacionando ao produtor. Então você veja que interessante, se o preço for muito alto, vai haver uma grande procura pelos, não, desculpe, a palavra procura eu gosto de usar para demanda, vai haver um grande interesse dos produtores de fazer mais produtos e colocar no mercado para vender. Isso vai dar uma saturação desse produto, e que vai levar a uma baixa de preço lá já na sequência. Então, o que não compensa vender acima do preço de equilíbrio, porque vai despencar lá no futuro, a oferta será demais no produto e vai despencar o preço do produto.
Agora veja a outra parte aqui, ó. Quando o preço de mercado de um produto está abaixo do preço de equilíbrio, se o preço estiver abaixo do preço de equilíbrio, nós teremos um excesso de demanda. Claro, gente, uma mercadoria bacaninha, né? Uma boa mercadoria que esteja com preço baixo, motiva o consumidor a comprar. Então, ele abaixo, vai haver um excesso de demanda, e havendo um excesso de demanda, as fábricas não dão conta e tendem a elevar o preço. Então, esse jogo de mercado é muito interessante, e o ponto de equilíbrio que te faz essa lógica. Qual a quantidade ideal para colocar, para ser vendida a esse preço, 388 quantidades. Isso a pessoa tem que entender, tá? Que esse é o nível daquele produto. Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, eu até gostaria que vocês tivessem, de pegar alguns no YouTube, às vezes tem, ou de procurar na internet, no tio Google, colocações assim, preço de equilíbrio de mercado. Aí você vê lá algumas pessoas, procure, até que você ache alguém falando sobre isso. Quando você tem a chance de pegar alguns comentaristas do ponto de vista econômico, que são muito experts nisso, eles dizem assim, não existe empresa moderna que queira se estabelecer no mercado que não tenha todo esse controle interno sobre cada produto. Então, o preço de equilíbrio, tanto na função da produção, custo igual receita, como na função da oferta e venda, né, da procura e da oferta do produto no mercado, tem que ter esse cálculo para que a empresa tenha uma previsão das coisas que deve fazer. Então, gente, é muito interessante vocês, a partir de agora, familiarizando com as coisas da internet, nesse sentido, que é o lugar onde tem mais exposto essas ideias aqui, tá? Quem tem a sorte de pegar aí um bom comentarista econômico e ver esse ponto de vista falado por eles, é excelente para aprendizagem. Eu recomendo uma busca bem interessante pela internet. Tá? Esse é o meu ponto de vista e uma forma de contextualização daquilo que você aprende na matemática. Então eu vou agora passar a falar, já falamos em break, e vou fazer um gráfico na sequência de demanda que fiquei devendo da aula passada para vocês.